E fala, garotada do Futebol na Rede, tudo bem com vocês? Notícia de hoje é que o Carlo Ancelotti pode estar brotando na seleção, hein? Segundo notícias, ele firmaria um contrato com a seleção brasileira dia 15 de maio, hein? Vamos dar uma olhadinha também no que o Kaká, né, amigo pessoal do Ancelotti, que teve vários momentos de sua carreira ao lado do treinador. Vamos ver o que ele falou sobre a possível chegada, aceitação do treinador aqui no Brasil e bora pro vídeo. Sempre falou en passant aí no nome que eu adoro. Esse eu conheço mesmo, porque eu já gravei com ele, já fiz entrevista com ele. Uma pessoa de uma educação, um gentleman, um ser humano extraordinário. Mas quem conhece muito ele não sou eu. Eu tive alguns contatos em Copas do Mundo, em jogos lá na Europa com ele, que é o Ancelotti. Esse é um cidadão, ele é, como diria o Bruno Henrique, é outro patamar. Esse é um outro patamar mesmo. Você andou conversando com ele. E tá um zum aí que ele pode ser técnico da seleção brasileira, né? Você acredita que o Ancelotti, eventualmente o Real Madrid não ganhando a Champions, ou ganhando, né? Ele possa ter um início de contato com a CBF para eventualmente ser o técnico da seleção? E se isso ocorrer, como é que você vê o Ancelotti dirigindo uma seleção brasileira? Bom, eu acho que a vitória dele na Copa do Rei não foi boa para esse processo. Eu acho que essa vitória já fortaleceu ele, já deu força para que ele continuasse para mais uma temporada lá no Real Madrid, né? Chegando já numa semifinal, não sabemos se o Real vai até a final, tem grandes chances ainda. Então, mas essa vitória já na Copa do Rei, eu acho que já fortaleceu muito a permanência do Ancelotti ali no Real Madrid. Lembrando que então, o Real Madrid perdeu ontem para o Barcelona de 3-1, hein? Agora, né, Barcelona que fez o seu gol nos últimos 5 minutos do segundo tempo da prorrogação. O Ancelotti, né, ele é muito aceitável no meio do futebol aqui no Brasil. Ele realmente é um cara que todo mundo admira, gosta, a forma que ele lida, né, com os atletas, como gere pessoas, os comentários que todo mundo escuta dele, a crítica também que já encontrou, já conviveu com o Ancelotti, sabe realmente a capacidade que ele tem. Então seria, na minha opinião, né, um grande nome para assumir aqui a seleção brasileira. Agora acredito que vai depender um pouco dessa questão do tempo, se ele sai agora em junho ou se ele teria que ficar mais um ano no Real Madrid. Seria uma boa dupla, hein? Kaká e Ancelotti na seleção brasileira. Ué, por que não, né? Pensar nisso. Eu adoraria. Seria maravilhoso. Tem muita gente perguntando aqui também no chat, viu? Imaginem, galera, se o Edinaldo Rodrigues acaba convidando o Kaká para fazer parte da comissão técnica junto ao lado do Ancelotti, seu grande amigo, hein? Eu fico pensando como que é o Kaká ligando pro Ancelotti e falou, cara, pô, tem uma feijoada boa lá, domingão. O Rio é bonito. O Rio é bonito. Morar no Rio de Janeiro, Copacabana. Deixa eu falar um negócio. O Ancelotti nem vai gostar, né? É interessante. Eu Quase aposentadoria para ele. Aspecto, viu, Kaká? O Ancelotti, se ele ganhar mais uma Champions ou deixar de ganhar mais uma Champions, sabe o que vai mudar em nível de conceito dele? Absolutamente nada. Se ganhar ou se não ganhar, entendeu? Eu acho que seria um grande desafio para ele que já conquistou tudo no futebol. Tudo. Ele ganhou 4 ou 5 Champions. 5, né? 5 já, né? É um monte. 4 ou 5 Champions já ganhou. Ele ganhou tudo, ganhou todas as ligas. Ele é um vencedor. O desafio para ele é ser o técnico de uma seleção em nível de uma seleção brasileira, que é uma seleção sempre capaz de ganhar uma Copa do Mundo, né? E ganhar uma Copa do Mundo com uma seleção assim. Você acha que ele não pensa nisso, na possibilidade desse desafio? Até pela idade. Isso, exatamente pela idade. Ou então ele optaria mesmo se ele tivesse a chance de permanecer no Real. Pelo aquilo que você conhece do íntimo do Ancelotti, Kaká. Eu acho que ele pensa muito nessa possibilidade, né? Vamos dizer, seria a cereja do bolo da carreira dele. Isso. Ganhou tudo com o clube e agora ter a possibilidade, que é uma possibilidade clara, treinando uma seleção brasileira, de ganhar uma Copa do Mundo. Então, eu acho que ele pensa sim nisso, mas a questão que fica para mim eu acho que ele não gostaria de ser de ele quebrar o contrato com o Real Madrid. Chegou no final da temporada, não ganhou nada, o Real fala assim, muito obrigado, aqui no Real Madrid todo mundo sabe que a gente vive de títulos, a gente vai procurar um outro treinador. Agora, como ele já ganhou esse da Copa do Rei, provavelmente não vai ganhar o espanhol, mas tem essa chance de chegar na final da Champions também. Se não chegar na final da Champions, não ganhar o espanhol, já ganhou a Copa do Rei, já é um título para a temporada, já garante, né? O Florentino já consegue garantir para mais uma temporada.
Então, eu não acho que ele chegaria no final e falaria: olha, eu vou romper meu contrato com o Se a Real. Copa do porque Rei eu já quero dançou já. treinar a seleção brasileira. Acho difícil isso acontecer. A única coisa que o pelo Real que eu ainda conheço um pode pouco ganhar, dele, talvez ganhe a La Liga, também, mas claro, ainda tá não é impossível. a Às vezes 4 ele pontos sendo abaixo um do acordo, Barcelona ele ainda, né? possa Que ganhou ter dele da o Copa do Rei na desejo de final. disputar uma Copa do Mundo Aí é com uma foda. seleção protagonista. Eu acho que isso aí bate forte ali no Ancelotti. E ele foi convidado, né, Kaká? Bora. Ele tá em conversas, né? O presidente aí da CBF já declarou que tiveram algumas conversas. Então, eles estão nesse processo Além deles tiverem tido algumas conversas, segundo notícias, o Edinaldo Rodrigues já está até preparando uma comissão técnica para o Ancelotti, né? entender os tempos aí, tanto para a seleção brasileira. Imagina só Kaká, Ronaldo, Neymar ali, já que não joga mais, só ensinando a bater pênalti. Júlio César ajudando o goleiro. quanto Kaká pra e ele. Ronaldo. Então, estão conversando. Ô, Kaká, mas se tivesse que optar, não sendo o Ancelotti, né? Eu particularmente gostaria muito, acho que é Fernando praticamente possível, mas se a gente... Quem lê o livro do Guardiola, ele diz que gostaria de treinar uma grande seleção. Mas aí esquece. Não. Ele esquece mesmo, acho que esquece mesmo. Mas era uma das metas dele, dirigir uma grande seleção, o Guardiola. Só que eu acho que ele é aquele padrão que não acostumaria a não ter o dia a dia, né? Nesse momento da carreira dele. Mas um treinador brasileiro, você acha que o Fernando Diniz, tão falado, seria o grande nome, Kaká? Olha, acho que o Fernando está fazendo um excelente trabalho, né, aqui no Brasil, realmente jogando de uma forma, tentando, né, jogar de uma forma diferente, por onde ele tem passado aí, ele tem deixado um pouco a identidade dele, a forma de jogar, e é muito divertido ver os times do Fernando jogar. Então, é um nome, acredito sim que é um nome. Dorival, para mim, também é um outro nome. Acredito que a campanha que o Dorival fez com o Flamengo foi muito legal. Então vamos dar uma olhadinha na notícia aqui do Globo Esporte, né? CBF vê questão de tempo para avançar por acerto e já abre debate sobre comissão com Ancelotti, hein? Negociação segue moldes feitos lá atrás, em 2023, quando repercutiu aquele assunto da possível vinda do Ancelotti, né? No final de 2023, e tem linha direto com o Edinaldo e aguarda a decisão do Real. Questão de tempo. É dessa maneira que a CBF trata o acerto com Carlo Ancelotti para assumir a seleção brasileira já a partir da data FIFA de julho. O trauma pela frustração causada com a renovação com o Real Madrid em 2023 indica precaução até que Florentino Pérez decida pela saída do treinador. Mas as negociações caminham com o conhecimento do clube e até mesmo montagem de comissão técnica já entrou em pauta. Hein? Vamos dar uma olhadinha aqui. As semanas decisivas para o fim da temporada merengue serão determinantes para a definição de como se dará o desligamento do italiano, que tem contrato até meados de 2026. Demanda o sigilo absoluto entre desmentidos públicos e cuidados com intermediários envolvidos. O próprio presidente Edinaldo Rodrigues, no entanto, também está em contato direto com o Carlo Ancelotti. Segundo relatam pessoas próximas ao italiano, e os termos para que comande a seleção até a Copa do Mundo são similares aos que foram colocados na mesa há 2 anos atrás, hein, galera? Possivelmente vai ter uma vinda do Ancelotti, porque desacredito, né? Eles foram eliminados da Champions League, caíram na final contra o Barcelona ontem e ainda estão 4 pontos ou 5, agora não me lembro, mas se não me engano, 4 pontos abaixo do Barcelona, que eles perderam na final da Copa do Rei ontem, na La Liga, né, pessoal? Então, para quem não sabe, o Real Madrid é um clube que vive de títulos, e se não ganha títulos, eles fazem mudanças drásticas. Quando não são jogadores, cai o técnico. Infelizmente, dessa vez, ou felizmente para nós brasileiros, dessa vez vai ser o Carlo Ancelotti, né? Então, basicamente é isso. Na ocasião, o Ancelotti chegou a assinar um termo de compromisso com o Edinaldo sem validade jurídica, com a intervenção que tirou o presidente temporariamente do comando da entidade. Por sua vez, o treinador fez a escolha por renovar o vínculo com o Real em 29 de dezembro de 2023, como eu já tinha comentado, tinha sido no final de 2023. A boa relação construída na ocasião e o detalhamento da proposta e o desejo recíproco acabaram facilitando a retomada das conversas em 2025, após a saída
nosso ex-técnico. Antes mesmo da decisão pela saída do Dorival Júnior, após a data da FIFA de março. O interesse mútuo permitiu até mesmo que temas referentes ao dia a dia entrassem em discussão nas últimas semanas com o treinador. A projeção é de que Carlo Ancelotti chegue à seleção acompanhado de 2 auxiliares, o filho David Ancelotti e também o italiano Francesco Mauri. Em um primeiro momento, levantou-se a possibilidade de que David já inicie a carreira como treinador e se juntar ao pai somente na Copa do Mundo, lá em 2026. Vamos ver... e vamos dar uma olhadinha também no que o Diniz, né, falou aí sobre o Neymar na seleção, sobre a importância dele também. E vamos lá para a notícia. Isso, chegada de Ancelotti foi uma coisa absolutamente aberta, muito clara. Eu só soube que ele não viria mais quando fui demitido e ele não vem mais, então vamos mudar o plano. Assim foi quando foi tirado ali o cargo do Fernando Diniz, que fazia a frente da seleção brasileira. Um comentário, né, ele acabou fazendo em uma entrevista, e agora vamos pro vídeo dele falando sobre o Neymar. Então, o que eu penso do Neymar? E eu acho que, de fato, ele é uma aberração. Como eu disse, isso é um termo que cai bem para ele. Dificilmente nasce outro Neymar, assim, em poucos anos. É muito difícil nascer um cara com as competências que ele tem. Ele é um jogador de futebol... É uma aberração, diz Fernando Diniz. Espetacular, em todos os sentidos. É o cara que basicamente, ele dando aquela puxada de saco pro Neymar, né? Com o Neymar. E o Ancelotti, será que vai botar o Neymar para jogar ou vai deixar no banco? Os pares, as pessoas Primeiro o Neymar tem que querer entrar na seleção, né? Depois tem a possibilidade dele jogar. Do que eu tive com ele, não me deu um trabalho de nada de treino. E você sabe que eu treinei bastante, muito pelo contrário, ele foi super solícito e solidário a mim, no período que eu tive na seleção. E acho que pro futebol vai ser ruim se o Neymar um dia não for se consagrar o melhor jogador do mundo, porque o talento dele era para ter ganho algumas bolas de ouro, na minha opinião. E desse momento que ele vive é uma coisa muito complexa. Eu queria dizer para vocês que eu gosto muito de comer. Sabe o quê? Hambúrguer. Ser o Neymar, sabe? Eu acho que ele carrega um monte de coisa. E eu sempre, quando eu estive na seleção, eu tinha um desejo muito grande de contribuir para que o Neymar conseguisse romper aquilo que ele precisasse romper e conseguir ser campeão do mundo com a seleção e ganhar pelo menos uma bola de ouro para coroar o talento que ele tem. Porque é um talento que ele combina assim, com a pessoa, ele é um cara muito generoso. O que falta? É difícil falar o que falta. Eu tive essa Neymar, que eu tive, a conversa que eu tive com o Neymar. Tem algumas comparações do Neymar com o Ronaldinho. Cara, eu acredito que no final o Neymar acabou sendo melhor que o Ronaldinho em grandes fases. Ronaldinho com certeza jogou muita bola, Cristiano Ronaldo, Messi, no pico da fase deles ali, mas o Ronaldinho Gaúcho acabou não tendo consistência na carreira, teve muitos altos e baixos. Ele jogou muito no Paris, ele jogou muito no Barcelona, jogou muito no Milan, mas pequenas fases. O Neymar jogou a carreira inteira em alto nível, sendo o protagonista do time que jogava. Então, são algumas coisas que a gente tem que colocar na balança. Estar mais perto e participar para poder oferecer talvez coisas que ajudassem a ele conseguir seguir na vida dele de uma maneira assim, com menos lesão, com mais prazer em jogar futebol, totalmente assim imerso no mundo do futebol. Porque ele é um cara que o futebol meio que escolheu o Neymar, né? Ele é um cara muito privilegiado. Então eu não tenho... Eu fico muito triste assim quando acontecem os episódios de lesão do Neymar, que é uma coisa que acontece um pouco por conta dessa última lesão que ele teve. Eu falo nesse momento, tá? Então a volta, sempre quando tem uma lesão de ligamento cruzado, fica um ano parado, quando vai voltar. Episódios de lesão muscular, eles não são raros, acaba até você conseguir se equilibrar. Mas é sempre uma resposta muito complexa de saber como é que vai ser daqui para frente. Eu torço muito para que ele consiga ficar bem ele consigo mesmo, ficar bem fisicamente, porque ele ainda é um talento espetacular e eu acredito muito que ele possa conquistar o mundo ainda, o Neymar. Depende muito daquilo que vai acontecer e dele conseguir ter saúde física para seguir. Eu acho que pode desbravar outros mercados.
Eu acho que se a gente fosse rigoroso com os estrangeiros que vieram para cá, assim, fica bem aqui, dá certo. Praticamente, você fala assim, você fala assim, cita aí os treinadores estrangeiros que deram certo no Brasil. Vocês vão citar 3 ou 4, 5 no máximo. E vieram quantos? 30? Vai aqui ganhar, assim, o Flamengo e o... Então, galera, basicamente é isso que o Fernando Diniz falou. Não tem muito o que falar. Vamos dar uma olhadinha aqui também no que o nosso amigo aqui do Cortes do Niloca andou falando também sobre a chegada. Barcelona, mais novo campeão da Copa do Rei, 32 taças, o maior vencedor do torneio. E a vitória foi dramática diante do grande rival Real Madrid. O Barça abriu o placar 1-0, tomou a virada por 2-1 e no segundo tempo garantiu o gol de empate que levou a decisão para a prorrogação. Ali entre os 10 minutos do segundo tempo até que o Modric rolou uma bola fraca e o Jules Koundé, que é zagueiro, mas tem jogado como lateral já há bastante tempo no Barcelona. Jogado como lateral direito, basicamente ali, improvisado. Da vitória por 3-2 do Barcelona, assegurando assim a taça pro Barça. 3 jogos e 3 vitórias do Barcelona contra o Real Madrid na temporada. Barça que ainda pode ser campeão do Campeonato Espanhol e da Liga dos Campeões. O Real Madrid está 4 pontos atrás do Barça no Campeonato Espanhol e já foi eliminado da Champions. A perda do título da Copa do Rei pode determinar a demissão do técnico Carlo Ancelotti e a CBF acompanha de perto toda essa situação, até porque gostaria de contar com um treinador italiano. Contei para vocês sobre as 3 vitórias do Barcelona contra o Real, né? Uma no primeiro turno, uma na Supercopa da Espanha, que também terminou com o título do Barcelona, e agora na final da Copa do Rei. Eles voltam a se enfrentar no dia 11 de maio. Jogo que já aconteceu ontem, na verdade, né? Campeonato Espanhol. E se um o Barcelona praticamente garante o título do Campeonato Espanhol. Então, galerinha, basicamente é isso as notícias de hoje. Carlo Ancelotti pode estar vindo para o Brasil. Vai fazer muita diferença, com certeza, na seleção brasileira. A gente está precisando de um técnico com experiência, alguém que saiba botar aqueles jogadores ali na frente. O cara que já está acostumado ali com grandes nomes, né? Também acostumado com Vini Júnior, Rodrigo jogando lá na frente. Infelizmente ainda não temos Éder Militão, mas possivelmente daqui uns meses já vamos ter o Militão. Então basicamente é isso. Quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acham da chegada do Ancelotti na seleção brasileira. Vai dar certo? Não vai? Será que ele vai conseguir botar todo mundo para jogar? Também queria que vocês comentassem aqui se vocês acham que o Neymar vai voltar ou se vocês acham que ele vai seguir nessa lesão aí, que nem ele teve agora, do posterior de coxa, a segunda lesão em 2 meses. Basicamente é isso. Já quero pedir de novo para vocês deixar o like, se inscrever no canal, que me ajuda muito, e até o próximo vídeo.